Hello everyone! Welcome to Verity English! Você já teve a sensação de estudar inglês por semanas ou até meses e mesmo assim sentir que não está evoluindo? Você aprende diversas palavras novas, assiste vídeos, faz exercícios de inglês, mas quando chega a hora de entender um filme ou conversar de verdade, parece que tudo desaparece. Se isso acontece com você, talvez o problema não seja a falta de dedicação. The problem isn't your motivation, it's your study strategy. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Eu vou mostrar os 5 maiores erros que pessoas autodidatas cometem ao estudar inglês. E mais importante, como você pode evitar cada um desses erros. Então vamos começar. O erro número 1 é estudar inglês através de vídeos aleatórios. Você assiste um vídeo hoje sobre phrasal verbs, amanhã outro vídeo sobre pronúncia, depois 10 expressões em inglês, e na semana seguinte resolve estudar tempos verbais. Tudo isso parece muito produtivo, mas existe um problema. Random learning doesn't become real learning. Ou seja, consumir conteúdo não é a mesma coisa que construir conhecimento. Imagine que você quer construir uma casa do zero. Você compra uma janela hoje e amanhã você compra uma porta. Depois, algumas telhas. E aí então você compra o cimento. Você está adquirindo os materiais, mas ninguém constrói uma casa apenas comprando coisas aleatórias. É preciso seguir um projeto. Com o inglês acontece exatamente a mesma coisa. O YouTube está cheio de professores excelentes. Esse não é o problema. O problema é estudar sem nenhuma direção clara. Quando você aprende assuntos completamente diferentes e aleatórios todos os dias, o seu cérebro não consegue criar conexão entre eles. Isso faz com que você sinta que aprende muito, mas lembra pouco. Em vez disso, escolha um tema principal. Estude esse tema durante alguns dias seguidos. Pratique, revise e só depois avance para o próximo. Ter uma sequência vale muito mais que estudar assuntos aleatórios. O erro de número 2 é depender apenas do Duolingo. Antes de qualquer coisa, não, eu não odeio o Duolingo, não tenho nada contra. Na verdade, eu acho que ele tem um grande mérito. Ele ajuda muitas pessoas a criarem o hábito de estudar todos os dias. E isso é ótimo! Consistency matters. Mas existe uma diferença enorme entre criar o hábito de estudar e desenvolver todas as habilidades necessárias para aprender um idioma. O Duolingo trabalha principalmente o reconhecimento. Você vê palavras, escolhe as respostas, monta frases, mas aprender um idioma envolve muito mais do que apenas isso. Você precisa ouvir inglês de verdade, ler textos, escrever, falar, aprender vocabulário em um contexto que realmente faça sentido e, principalmente, revisar. Ter um contato contínuo com todas essas coisas. O Duolingo pode fazer parte da sua rotina de estudos, mas não pode ser a sua rotina completa. Ele deve ser um complemento e não o seu plano de estudos ideal. O erro de número 3 é acreditar que você precisa dominar toda a gramática antes de falar. Eu já passei por isso. Talvez esse seja um dos erros mais comuns. Muita
Muita gente pensa que, quando eu terminar toda a gramática, aí eu começo a conversar. Só que esse dia nunca chega. Sempre existe mais uma regra para aprender, mais uma exceção ou um tempo verbal que você precisa descobrir. Existe uma frase que eu gosto muito. Grammar is a tool, not the goal. A gramática é uma ferramenta. Ela ajuda você a construir frases corretamente, mas ela não é o objetivo final. O objetivo é conseguir entender e se comunicar de forma eficaz. Pense em português, você provavelmente não sabe explicar todas as regras da sua própria língua e mesmo assim consegue conversar normalmente. Isso acontece porque a comunicação depende de vários elementos ao mesmo tempo: vocabulário, exposição ao idioma que você está estudando, escuta, leitura, prática e, claro, gramática. Mas a gramática é apenas uma parte desse processo todo. Então, sim, estude gramática. Ela é muito importante, mas use o que você aprendeu imediatamente. Escreva frases, leia exemplos, escute aquela estrutura sendo utilizada num contexto de vida real e tente utilizá-la também. É assim que ela deixa de ser apenas teoria e passa a ser parte da sua realidade. O erro de número 4 é nunca revisar. Esse é um erro silencioso, porque estudar algo novo dá uma sensação muito boa. Você termina de assistir um vídeo, aprende umas 20 palavras novas, fecha o caderno pensando que teve um ótimo dia de estudos. Excelente! Só que o nosso cérebro esquece informações muito rápido. Se você nunca revisar, provavelmente vai reaprender as mesmas palavras diversas vezes. É por isso que existe uma ideia muito importante. Review is where learning happens. A revisão não é perda de tempo. Ela é justamente o momento em que o seu cérebro aprende que aquela informação merece permanecer na sua memória. Você não precisa criar um sistema muito complicado de revisão. Reserve apenas um momento na sua semana para reler informações antigas, voltar para exercícios anteriores, reler um texto, escutar um áudio ou podcast que você já estudou no passado, e você vai se surpreender com o quanto isso acelera o seu processo de aprendizado. O erro número 5 é esperar resultados irreais. A internet está cheia de promessas. Fique fluente em 3 meses, aprenda inglês dormindo, domine o idioma em 30 dias. Só que isso acaba gerando ansiedade, porque quando a sua evolução não acontece nesse ritmo, você começa a pensar que tem algo muito errado acontecendo com você. Mas na maioria das vezes, não tem. Aprender um idioma leva tempo, e isso é completamente normal. Às vezes você passa semanas achando que não evoluiu nada, até que, de repente, entende uma música, consegue assistir a parte de um vídeo sem legenda, por exemplo, ou percebe que conseguiu formar uma frase sem traduzir mentalmente. Esses momentos parecem acontecer do nada, mas eles são o resultado de meses e meses de estudo consistente. Por isso, lembre-se desta frase: Study smarter, not harder. Não se trata apenas de estudar muito, se trata de estudar da maneira correta. Então, como deveria ser uma boa rotina de estudos, se nada disso está correto? Uma boa rotina de estudos precisa ocupar
alguns minutos do seu dia, não necessariamente horas. Ela só deve ser organizada. Você precisa dividir o seu tempo entre leitura, escuta, vocabulário, gramática, escrita também e um pouco de fala sempre que possível. As revisões frequentes também são necessárias. Quando todas essas partes trabalham juntas, você deixa de estudar no escuro e você sabe por que está fazendo cada uma dessas atividades. E isso torna o seu progresso muito mais previsível, acabando com a ansiedade. Se você se identificou com um ou mais desses erros, saiba que isso é completamente comum. Na verdade, a maioria das pessoas não desiste porque não tem capacidade de aprender inglês, mas desiste porque nunca aprendeu a estudar da maneira correta. E foi justamente pensando nisso que eu criei o meu guia para autodidatas. Nele, eu explico como organizar os seus estudos, o que priorizar em cada fase e como montar uma rotina prática e realista sem perder tempo com métodos aleatórios ou cursos caros. Se você quiser conhecer, o link está na descrição desse vídeo e do canal do YouTube. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está aprendendo inglês sozinho. Thank you so much for watching. See you in the next video.